Nesses dias recentes, tivemos a triste notícia no Brasil de uma morte horrível do jornalista Ricardo Boechat. Ele era um ateu, teve alguns comentários bem negativos que ele fez em várias mídias. E, finalmente, essa semana, estou um pouco perdido no tempo, não sei se foi essa semana passada, ele sofreu um acidente, o helicóptero em que ele estava caiu, e, ao que parece, ele morreu queimado vivo. No meio de uma catástrofe como essa, as redes sociais se enchem de condolências à família. E, lamentavelmente, algumas pessoas usam esse momento para colocar vídeos e posts de que isso seria um castigo de Deus. Ele estava, supostamente, morreu desta maneira por causa da punição divina, por causa da ira de Deus que caiu sobre ele. Nessa falta completa de entendimento bíblico e de sensibilidade cristã, é que o cristianismo muitas vezes escandaliza. A viúva declarou dizendo que ela é presbiteriana, mas apesar do marido se declarar ateu, ela disse que ele cumpriu o principal mandamento, que é o mandamento do amor. Ao que, de novo, faltando com a sensibilidade ao amor cristão, várias pessoas colocaram comentários no Facebook, nas redes sociais, corrigindo a fala da viúva, dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus e não as pessoas, não ao próximo. Nesse instante, deve falar muito mais do testemunho cristão, da compreensão, da demonstração de amor, do que enfiar uma doutrina goela abaixo das pessoas que vão acabar se escandalizando e considerando o cristianismo como uma exposição de falta de amor tão grande quanto a de muitos cristãos que se utilizam desses recursos nesses momentos. Mas, de qualquer maneira, eu quero pegar uma deixa nesse debate para justamente discutirmos algo importante. Afinal de contas, Deus pune ou Deus não pune? A ira de Deus, ela ainda existe, ela está ativa nos tempos do Novo Testamento, no tempo da graça, ou ela cessou com a morte de Jesus Cristo? O debate está aberto há muito tempo e muitos cristãos, muitos teólogos, muitos pastores e muitos cristãos debatem sobre isso, muitas diferentes denominações, fazendo dar a impressão que o Deus que nós tememos, o Deus que nós servimos, sofre de um transtorno de dupla personalidade. Porque alguns afirmam que Deus ele se manteve preso ao Velho Testamento, então sim, ele continua mandando raios do céu e anjos para fazerem aí helicópteros caírem e destruir vidas, destruir pessoas. Enquanto que outros afirmam, vão para um outro lado, colocando Deus como um Deus que já não julga mais, não se importa, o pecado não faz diferença para ele. Então, fica essa nítida sensação de que o Deus do Velho Testamento mudou radicalmente no Novo Testamento, uma mudança tão radical que qualquer psicólogo ou psiquiatra que olhasse isso diria, para mudar dessa maneira, tem que sofrer de transtorno de dupla personalidade. Não é possível uma pessoa mudar tão radicalmente de um Deus tão severo no Velho Testamento para um Deus que é só amor no Novo Testamento. Então fica a impressão de que Deus se arrependeu do que fez no Velho Testamento. Parece que Deus colocou a mão na testa e disse, nossa, como eu fui mal, podia ter mandado menos destruição, podia ter segurado aquele dilúvio, podia não ter destruído Sodoma e Gomorra, poderia ter agido de maneira diferente, afinal de contas, no Novo Testamento agora, ele é um Deus de tamanha demonstração de amor,
aonde nós vivemos hoje nesses discursos. Isso fica nítido nas redes sociais, fica nítido nos vídeos do YouTube, aonde tantas pessoas pendem para um lado ou para o outro, ao invés de encontrar o equilíbrio das Escrituras. Afinal de contas, o Deus do Velho Testamento era um Deus isento de graça, que vivia só pela lei e pelos julgamentos, pelos juízos, pelo pesar da sua mão justa, mais pesada. E o Deus do Novo Testamento não pune ninguém, ele é esse Deus só de amor e afetos imensuráveis. Portanto, vivemos esse extremo entre muitos cristãos, daqueles que veem Deus sempre como um Deus irado, semelhante ao Deus do Velho Testamento, ou então um Deus banana, o Deus que supostamente é entendido o Deus do Novo Testamento, um Deus que as pessoas podem fazer o que for, ele ama, ele passa a mão na cabeça da pessoa e não importa o que a pessoa faz. Um desses extremos está sendo visto na novela Jesus, que está passando pela Rede Record, aonde me chamou a atenção um detalhe. Pelo menos já por 3 vezes eu já escutei esta frase nos capítulos dessa novela, que retrata, sim, eu creio, de um ponto de vista bíblico, bem biblicamente, o que está retratado nos evangelhos, com algumas licenças poéticas, com algumas licenças para a televisão. Mas me chamou a atenção que já pelo menos 3 vezes eu ouvi esta frase nos capítulos da novela Jesus: Deus não castiga. Foi colocado na boca de João Batista, foi colocado na boca de não sei mais quem, não me recordo agora, onde diz assim: não, Deus não castiga, Deus não castiga. Afinal, Deus castiga ou não castiga? Quando vemos a ira de Deus que é descrita na Bíblia, é algo tão consistente que pode ser considerado uma verdadeira doutrina. É uma doutrina bíblica, a ira de Deus. Ou seja, Deus possui sim uma reação àquilo que está errado, àquilo que foge à sua vontade. Deus possui uma reação que, na tentativa de descrevê-la, faltam palavras. Então, atribui-se a Deus na Bíblia antropomorfismos. O que é isso? É a ideia de você pegar coisas que são pertinentes ao homem, antropo, e lançar sobre Deus para tentar explicar Deus. Então, por exemplo, a ira é algo natural do ser humano. O ser humano, ele se ira, ele tem esta raiva, este momento de ímpeto nervoso. E então, para tentar explicar a ira divina, usa-se o mesmo linguajar que usa-se ao ser humano. Mas é claro que não está perfeito o uso da ira para se aplicar a ira divina como se aplica a ira do homem. Porque a ira do homem, ela é principalmente uma reação emocional, muitas vezes descabida, na maioria das vezes incontrolável. A ira de Deus não se trata de uma emoção de Deus, mas se trata de uma reação consciente da santidade de Deus em relação ao pecado e o mal. Deus, simplesmente por ser a pessoa mais santa do universo, a mais perfeita santidade do universo, o que o coloca como o referendo ou a referência para tudo aquilo que há de moralidade, tudo aquilo que há de certo na experiência humana e na experiência de todos os seres criados, moralmente criados, como anjos e homens. Portanto, Deus, no papel de juiz, ele simplesmente não pode se abster de irar-se, porque a ira é a reação de Deus em relação ao erro,
é a reação consciente, não emocional, de Deus em sua santidade, quando a sua santidade é agredida pelo mal, é agredida pelo pecado, é agredida pelo erro. Deus simplesmente tem que reagir, e nós, na verdade, não poderíamos exigir menos de Deus do que isso, assim como nós não exigiríamos de um policial uma atitude diferente diante de um crime, dele combater o crime, dele puxar a sua arma e ele enfrentar o crime, enfrentar o assalto, enfrentar a violência que ele está vendo diante dele. Na verdade, se o policial faz isso, como por exemplo foi extremamente criticado o policial que estava de frente à escola aqui na nossa região, perto ali de Coconut Creek, ano passado, quando teve esse tiroteio, e as câmeras filmaram que o policial estava em frente à escola, e ele escutou o tiroteio, e ao invés de entrar na escola, ele se deteve. E muitos viram naquilo, muitos ao olharem aquilo, entenderam que aquele policial incorreu num crime chamado de prevaricação, ou seja, quando você deixa de cumprir com aquilo que é exigido que você cumpra. A sua função como policial é de proteger aqueles que estão vulneráveis à violência, vulneráveis ao crime, e portanto, assim como as leis humanas exigem dos policiais a atitude que ele não prevarique, da mesma maneira, nós não esperaríamos algo diferente de Deus, de que Deus reagisse sim ao mal. É impressionante que mesmo o ateu, ele costuma usar sempre esse mesmo argumento. Se Deus existe, Deus é tão bom, por que ele permite que o mal exista? Ou seja, mesmo o ateu está reconhecendo que não se pode exigir menos de Deus do que uma reação contra o mal. O problema do ateu, o problema das pessoas que querem cobrar uma reação de Deus, é que precisa ser perguntado para eles, já que você quer que Deus reaja contra o mal, você aceita que ele comece reagindo contra o mal que está em você? Porque nós sempre queremos cobrar a Deus que Deus reaja contra o mal que está nos outros, o mal que está sendo feito contra nós, mas não o mal que nos cabe, o mal da qual nós somos responsáveis. Portanto, existe um consenso, mesmo entre ateus, de que Deus deve sim punir o erro, Deus deve agir, pois esta ação de Deus punitiva ao erro é exatamente o que a Bíblia descreve como a ira divina, the wrath of God. E nós vemos isso, como eu disse, é uma verdadeira doutrina, porque ela está amplamente apoiada pelas Escrituras, como por exemplo, Efésios 2, 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. Paulo escreve à igreja de Éfeso: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Paulo usa aqui um termo no versículo 2, filhos da desobediência, e no versículo 3, filhos da ira. Quando se usa esse termo nas Escrituras, ele se refere filho no sentido de que você pertence naturalmente àquilo. Então, filhos da desobediência são aqueles que naturalmente pertencem à desobediência. Em que sentido? No sentido de que estas pessoas estão afastadas de Deus e, portanto, elas estão num estado natural de desobediência. Quer consciente ou não,
essas pessoas naturalmente pertencem à desobediência. A desobediência impera, a desobediência a Deus, a desobediência aos princípios de Deus. Portanto, Paulo está se referindo a todos os seres humanos que ainda não conheceram a Jesus como seu Senhor e Salvador e ainda não entraram numa aliança com Ele por meio de um pacto, por meio de uma entrega de suas vidas, aonde a pessoa decide viver para Ele e se submeter aos seus comandos. Portanto, todos os que estão fora deste grupo, Paulo classifica aqui todos os seres humanos de todas as épocas, de todas as raças, ele classifica como filhos da desobediência, porque significa que essas pessoas estão dominadas por um pensamento que é contrário a Deus. Portanto, mesmo as suas melhores ações estão sujeitas, na verdade, à influência demoníaca, à influência satânica, que ele descreve aqui. São pessoas que vivem, na verdade, de acordo com a presente ordem deste mundo. Qual é a presente ordem deste mundo? Jesus disse, este mundo jaz no maligno. É esta a presente ordem. Jesus disse, este mundo é dominado pelo maligno, por Satanás. E para que ninguém tenha dúvida, Paulo ainda especifica, é o príncipe do poder do ar, se referindo a Satanás. O príncipe ou o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Portanto, aqueles que não pertencem a Cristo, por meio daquilo que a Bíblia chama de conversão, estas pessoas, elas estão todas num reinado da desobediência, portanto equivale a chamá-las de filhos da desobediência. Aqueles que são filhos da desobediência, no versículo 2, eles são aqueles que consequentemente se tornam filhos da ira. Porque se você vive num estado de desobediência a Deus, Paulo está dizendo, então você se torna o alvo primário da ira de Deus, porque o que Paulo está dizendo é que Deus não aceita a santidade de Deus, a posição de Deus como juiz do universo, não permite a Deus que Deus prevarique e Deus fique contra contra a justiça, permitindo que o erro continue dominando, que a desobediência continue prevalecendo. Portanto, esse é um ensinamento do Novo Testamento, de um dos apóstolos de Jesus Cristo, pertence, portanto, ao tempo da graça e não do Velho Testamento, aonde claramente Paulo está dizendo que sim, a ira de Deus continua vigente, a ira de Deus continua sendo aplicada. Até mesmo porque com a morte de Jesus Cristo, o que mudou é que quem agora crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele, esse então se torna livre da ira de Deus por uma razão. Porque a crucificação de Cristo nada mais foi do que justamente Deus expressando e esgotando a sua ira contra todo o pecado e toda a transgressão, contra todo o erro e toda a maldade na pessoa de Jesus Cristo. Ele, nas palavras do profeta Isaías, ele moeu Jesus, ele esmagou Jesus na cruz, porque ali estava sendo esgotada a ira de Deus, estava sendo finalmente executada sobre todo o mal que estava representado em Jesus, que absorveu no momento do Calvário todos os pecados de toda a humanidade. Mas aqui está o erro de muitos cristãos, é de não entenderem que quando Jesus fez isso, Ele fez isso para todo aquele que nele crê. Ele não fez isso para toda a humanidade. Há um erro muito grande de dizer que Jesus morreu pelo mundo, ou que Ele morreu por toda a humanidade. Veja bem, o apelo da morte de Jesus é aberto para toda a humanidade,
O amor de Deus foi por todo o mundo, isso a Bíblia descreve claramente, porque Deus amou o mundo, e é bom lembrar que essas foram palavras de Jesus, Ele é quem falou isso, porque Deus amou o mundo inteiro, se referindo não ao planeta, mas às pessoas, ou seja, Deus amou toda a humanidade, passado, presente e futuro. Deus amou toda a humanidade, de tal maneira que enviou a mim o seu Filho, mas olha agora a diferença, para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele separa um único grupo e diz, na verdade, o objetivo da morte é para esse grupo que crê. Por isso a Bíblia é consistente nesse ensino, dizendo que na verdade Jesus morreu para a salvação de muitos, não de todos. Porque justamente Jesus morreu na cruz para que todo aquele que se apegasse a Ele pela fé, que cresce e entrasse nesse pacto com Jesus, a ira então não restasse mais sobre eles, porque a ira já foi aplicada em Jesus. Por isso que nós precisamos nos identificar com Jesus em corpo, alma e mente e espírito. Nós precisamos nos identificar com Jesus, e isso fica demonstrado na Santa Ceia do Senhor, de que assim como quando nós comemos um pão ou ingerimos um líquido, aquelas partículas são quebradas no nosso organismo e passam a fazer parte do nosso próprio corpo, assim nós temos que viver uma intimidade tão grande com Jesus Cristo, uma identificação tão grande com Ele, que a Bíblia descreve isso de várias maneiras, dizendo que nós nos tornamos um com Ele, dizendo que nós nos tornamos uma só carne com Ele, dizendo que nós nos tornamos o corpo de Cristo enquanto Ele é a cabeça, dizendo que nós nos tornamos os ramos da árvore da qual Ele é o tronco, dizendo que nós devemos ter o bom cheiro de Cristo, a mente de Cristo, porque nós somos identificados completamente com Jesus na cruz, significando que aquela morte foi a minha morte, aquela punição foi a minha punição. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Por isso a ira de Deus não está mais sobre mim, não está mais sobre aquele que crê em Jesus Cristo, mas isso não muda em nada a situação dos que, apesar de 2000 anos passados, ainda não entenderam que Jesus morreu por eles. E, portanto, eles continuam no mesmo estado que se encontrava a humanidade séculos antes de Jesus vir ao mundo. Não mudou nada para o mundo. Jesus veio, porém, o mundo ainda continua sendo constituído dos filhos da desobediência e, portanto, o alvo da ira de Deus, os filhos da ira. Em João 3,36, continuando o seu discurso do texto de João 3,16 que eu acabei de mencionar, Jesus disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Portanto, o próprio Senhor Jesus está dizendo, a minha morte na cruz não muda nada para aquele que não me aceita, para aquele que não entra num pacto comigo. Continua a ira prevalecendo sobre ele. É nesse ponto que eu me pergunto, que Bíblia é essa que esses teólogos estão lendo? Que Bíblia é essa que esses cristãos estão lendo? Porque é tão nítido, você não precisa ser teólogo, é tão claro em textos do Novo Testamento, nas palavras do próprio Senhor Jesus, de que a ira de Deus continua valendo. Portanto, sim, é evidente que Deus continua sendo um Deus que continua punindo o pecado, o erro e a maldade. Portanto, eu não consigo entender de onde vem essa noção hiperbólica do amor de Deus, que é um amor que transforma Deus num Deus banana, onde você pode fazer o que for contra Ele, contra a sua honra, contra a sua dignidade, contra a obra do seu Filho, contra a sua santidade, e Ele continua sem fazer nada. Em Colossenses capítulo 3, nós temos uma outra palavra que confirma esta verdadeira doutrina. Colossenses 3, 5 a 9.
Diz assim a palavra do Senhor: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, paixão, paixão, é claro, pecaminosa, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Agora preste atenção, é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mais claro do que isso, é só tendo problema mental para não entender. Então Paulo está claramente dizendo que por causa das desobediências, das quais ele especifica apenas algumas, ele está dizendo é precisamente por causa desses erros, precisamente por causa dessa desobediência, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, os filhos da desobediência se tornam filhos da ira, ou seja, nada mais natural do que a ira de Deus venha sobre eles. Agora, o que nós precisamos entender, para corrigir o erro de muitos cristãos, para não fazer a besteira de ficarem fazendo o que fizeram em relação ao jornalista Ricardo Boechat, de dizer que aquele acidente foi a mão de Deus, foi a ira de Deus, porque num ou outro dos seus desatinos, como um homem pagão, falou contra Deus. Eu vou ser bem sincero, se Deus tivesse que matar um homem desta maneira, porque ele duvidou da história de Adão e Eva, o que ele não faria com um certo presidente que disse que mais honesto do que ele, só Jesus? O que nós precisamos entender da ira de Deus é que sem a morte de Cristo no Calvário, Deus não era um Deus que não possuía graça e misericórdia, mas era um Deus que precisava fazer prevalecer a sua ira ativamente, porque Deus tinha que conter o mal, conter o pecado, conter a maldade, e esta é uma das principais razões da ira de Deus se manifestar. Mas exatamente por não haver ainda um sacrifício, por ainda não haver uma provisão para que pudesse haver perdão, misericórdia abundantemente, prevalece nas páginas do Velho Testamento a ira ativa de Deus, o que faz nos ter a impressão de uma mudança de personalidade, mas não é uma mudança de personalidade, é uma mudança simplesmente no método em que se aplica a ira. No Velho Testamento, Deus tinha que fazer prevalecer a ira ativa com alguns momentos maravilhosos de manifestação de graça, de salvação e de misericórdia. Quando nós entramos no Novo Testamento, portanto, depois do ato do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aonde ele proveu o sacrifício para que todo aquele que se arrepender dos seus erros possam ter o perdão através do sangue de Jesus, então agora Deus passa a manifestar a ira passiva e não mais a ira ativa. Não significa que no Velho Testamento Deus não usasse a ira passiva, ele também usou. Não significa que Deus no Novo Testamento não possa usar a ira ativa, mas existe uma proeminência muito nítida nas Escrituras, de que o Deus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, apenas agia com uma ira mais ativa, o que fazia com que ele parecesse ser um Deus muito mais irado do que o Deus do Novo Testamento. Mas é preciso entender que é no Novo Testamento que existe provavelmente uma das frases mais agressivas sobre esta questão da ira de Deus, quando diz no livro de Hebreus que horrenda coisa é, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Portanto, no tempo da graça, no tempo da provisão do sacrifício de Jesus para todos os pecados da humanidade, de todo aquele que quiser reconhecer esse sacrifício, se encontra um dos versos
mais pontiagudos, mais agressivos, afirmando justamente a ira de Deus e a severidade de Deus. Mas o que muda no Novo Testamento é que Deus passa a agir prioritariamente por meio da ira passiva e não mais a ira ativa. Qual é a diferença? A ira ativa é a ira de Deus destruindo cidades, destruindo Sodoma e Gomorra. Ou então usando Israel e dizendo, entra naquela cidade ali, destrua os heteus, destrua os filisteus, mate ali, queime a cidade. É Deus mandando cair fogo do céu, enviando anjo para matar 175 mil pessoas de uma vez só, como aconteceu no episódio em que Davi fez a contagem do censo. Portanto, esse é um Deus de uma ira ativa. Ele próprio envia a sua ira, ele próprio intervém, ele próprio interrompe a história humana com uma ação divina para deter, para punir o pecado. Já a ira passiva, ela é diferente. A ira passiva é quando Deus simplesmente ele permite que o mal que está em nós simplesmente continue agindo e seguindo o seu próprio curso. Então, em outras palavras, a ira passiva de Deus é quando Deus diz a respeito de nós e das nossas más decisões, de nós e dos nossos pecados, de nós e do mal que há em nós. É quando Deus diz simplesmente, se você não quer me ouvir, se é isso que você quer, eu vou dar exatamente aquilo que você está pedindo. E esta é, da parte de Deus, uma das punições mais terríveis que Deus pode permitir. A mentira e o engano espiritual com seus falsos profetas, seus falsos mestres, são precisamente punições divinas para aqueles que endurecem o coração e rejeitam as verdades divinas. Vou repetir, a mentira, o engano espiritual e a consequência disso, que são as religiões falsas, os falsos mestres, os falsos pregadores, os lobos vestidos de ovelhas, que vêm semear uma mensagem diabólica, distorcida, se fazendo passar como verdade, nada mais é do que o castigo de Deus, que Deus permite para corações que não aceitam a verdade. Pessoas que rejeitam a Deus, elas se tornam vítimas da sua própria credulidade. Eles se tornam vítimas do engano que Deus estava tentando protegê-las. Eles se tornam vítimas de pessoas que vão lhes oferecer alternativas aparentemente melhores, mas que na verdade são a destruição. Como dito no livro de Provérbios, há caminhos que ao homem parecem que são bons, mas na verdade o seu fim são caminhos de morte. Os caminhos de Satanás são sempre caramelizados. Eles são como aquela droga vendida com açúcar para enganar as crianças. Os caminhos satânicos, eles sempre são aquilo que aparentemente oferece uma maior liberdade, um maior prazer, uma maior satisfação, um melhor proveito da vida do que as limitações e regras de um Deus severo que, na verdade, retira uma grande dose da alegria e do prazer que nós poderíamos ter desta vida. É precisamente estas coisas caramelizadas, açucaradas que o mundo nos oferece, que o diabo nos oferece, que constituem a maçã envenenada que a bruxa ofereceu para a Branca de Neve. Satanás continua agindo da mesma maneira porque funciona. Mas a razão disto acontecer tanto é porque a maioria das pessoas que são enganadas por essas falsas religiões, são enganadas por esses falsos mestres, e mesmo dentro do meio evangélico são enganadas por movimentos, por divisões que acontecem na igreja, por líderes que racham a igreja, um vai para um lado, outro vai para o outro. A razão de serem enganadas é porque Deus está, na verdade, julgando a igreja. Deus está
punindo a igreja, permitindo que a igreja tenha um levante, uma divisão, exatamente porque Deus tolerou, Deus trouxe mensagens, Deus trouxe palavra de salvação, de arrependimento, mas pessoas endurecem o seu coração, então Deus permite que se levantem falsos líderes, falsos profetas e arrebanhem aquelas pessoas que estão resistindo a Deus, e então eles são colocados para fora da igreja. É o que foi prometido lá no Salmo 1. Diz assim, que bem-aventurados são aqueles que têm prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite, que não se assenta na roda não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas os que não têm essas características, ou seja, não amam a lei do Senhor, não têm prazer na lei de Deus, ou seja, a palavra do Senhor, a pregação, os ensinos, consequentemente eles vão andar no caminho dos pecadores, mesmo sendo religiosos, mesmo muitas vezes sendo batizados nas águas, mesmo muitas vezes sendo membros de uma igreja. Eles continuam, na verdade, andando no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores, dos zombadores. E, consequentemente, a Bíblia diz que eles são ímpios, que não permanecerão aonde? Na congregação dos justos. Antes eles serão como a palha que o vento espalha. É exatamente isso. Deus permite que ele seque. Deus permite com que venha um vento e sopre. E de repente, assim, a igreja se purifica. Esse sempre foi o método de Deus, no Velho e no Novo Testamento. No tempo da lei e no tempo da graça. Deus sempre permitiu que acontecessem estas coisas, porque isto nada mais é do que a aplicação da ira passiva de Deus. Na ira passiva, nós vemos Deus endurecendo o coração das pessoas. Nós vemos um exemplo disso em Êxodo 7:13. Ou melhor, em Êxodo 9:12, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não desse ouvido aos apelos de Moisés, não liberasse o povo de Israel, e para que então Deus trouxesse as pragas e o castigo sobre o Egito. E fica a pergunta, por que um Deus de amor, por que um Deus de misericórdia haveria de endurecer o coração de um homem para então julgá-lo e condená-lo por ter um coração que não obedece a Deus? Ora, se o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não obedecesse a Deus, como Deus então teria alguma autoridade para cobrar esse homem da sua desobediência? E a resposta se encontra nos versos anteriores, porque por 5 vezes antes deste capítulo 9, aparece a expressão Faraó endureceu o seu coração para Deus. Portanto, 5 vezes antes de Deus dizer que ele iria endurecer o coração do Faraó, a Bíblia mostra que Faraó endureceu o seu próprio coração. Faraó fechou o seu coração para Deus. E, portanto, nós vemos justamente o mecanismo da ira passiva de Deus, aonde ele pega um coração que se fecha para Deus, que se endurece para Deus. Então Deus diz, é isso que você quer? Então eu vou endurecer o teu coração de uma maneira bem difícil. Deus usa o método da lata de leite condensado. Deixe-me corrigir isso já, porque está dando muita polêmica. Eu coloquei no meu livro que Deus usa o método da lata do leite condensado. E várias pessoas perguntaram, quem foi? A minha mãe me perguntou, fui eu que fiz isso? Eu só consigo entender que foi eu ou foi a tua mulher. E eu falei, não, mãe, fica tranquila, foi outra pessoa. Então está na hora de tornar público. Né? A aplicação do método do leite condensado foi o seguinte, que um certo rapazinho,
lá de Curitiba, sempre encontrava a lata de leite condensado que a mãe escondia. E o que ele fazia? Ele ia lá, pegava aquele abridor de lata, fazia um furinho, não abria tudo, fazia um furinho e bebia um pouquinho e deixava. E a mãe foi encontrando aquilo. E a mãe inteligente que é, sabia que rato não faz aquilo. Né? E ela só ia vendo as latas condensadas sempre com furinho e sempre mais leves. Então um dia ela pegou o rapazinho, fez sentar. Você gosta de leite condensado, não é, meu filho? Então tá bom. Então senta aí. E ela abriu o leite condensado, não um furinho, abriu o leite condensado, entregou para ele e falou: agora você não sai daí, enquanto você não tomar até a última gota. O rapazinho pensou: Deus ouviu minhas preces. Como Deus é bom. Né? E começou a tomar aquele leite condensado com tanto prazer. Mas quando foi chegando no meio da lata, aquele doce foi se tornando amargo. Foi trazendo náusea. O olho do rapaz começou a lacrimejar. E foi inchando, crescendo. E quando quase o olho ia explodir, acabou a última gota de leite condensado. Então você quer pôr o Marcos para correr? Ofereça uma lata de leite condensado para ele. Foge mais do que o Conde Drácula foge do alho, ou o diabo foge da cruz. Esse é precisamente o método que Deus usa. Essa é exatamente a descrição da ira passiva. Deus diz: é isso que você quer? Então tá bom. Foi o que ele usou com Israel, quando Israel disse: estou cansado de maná, não aguento mais maná, porque é maná de dia, é maná de noite, é maná na segunda, é maná na sexta, é maná no sábado, é maná 1 ano, maná 2 anos, maná 40 anos, eu não aguento mais comer maná. E é justamente quando o milagre de Deus se torna comum, que você já não vê mais como um milagre, e você passa a desprezar as coisas de Deus, é quando nós corremos o risco de estarmos provocando a ira passiva de Deus. Então eles começaram a dizer: bom mesmo era no Egito. Aí é quando você começa a ser injusto com Deus. Porque o que você está dizendo nesse caso era: bom mesmo era quando eu era escravo. Bom mesmo é quando me batiam nas costas. Bom mesmo é quando eu não tinha direito sobre os meus filhos, matavam quando queria, matava se era homem, matava se era mulher, matava quando bem entendia. Bom mesmo era ser escravo. Foram injustos com Deus e disseram: estamos fartos do maná, queremos carne que nós comíamos lá no Egito. Quem vê até pensa que escravo vive comendo carne. Mas eles disseram: carne mesmo nós tínhamos lá no Egito. Aquilo é que era tempo bom. O que Deus está nos dando não é bom. Então Deus disse: ok, é carne que você quer. Então Deus fez Israel sentar. E Deus mandou nuvens de codornizes. Carne que sobrava. E a expressão que a Bíblia usa é: agora senta daí e não levanta, porque você vai comer carne até sair pelo seu nariz. Está entendendo como funciona a ira passiva de Deus? É quando Deus endurece o coração que já se endureceu para Ele. E então Ele permite, Deus envia também espíritos sedutores de engano. É o que está lá em 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18 diz assim: Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que, finalmente, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei
e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor decretou assim a sua desgraça. O rei Acabe não queria saber de ouvir os verdadeiros profetas do Senhor. Não queria saber de se render à palavra do Senhor. Ele endureceu o seu coração. Então Deus disse: então eu vou te dar exatamente o que você quer. Você quer ficar ouvindo falsos profetas? Então essa será precisamente a tua armadilha. Porque eu decretarei a tua destruição por meio desses falsos profetas. O falso profeta, a característica deles é que ele nunca vai profetizar desgraça. O falso profeta nunca vai falar de pecado. O falso profeta nunca vai dizer que algo vai dar errado. O falso profeta, ele está sempre dizendo coisas boas ao teu respeito. O falso profeta, ele está sempre dizendo que você está bem diante de Deus. Já é o verdadeiro profeta, aquele que tem a função de apontar o dedo e dizer: o Senhor me revelou o que está acontecendo com você. Mesmo quando esta pessoa que está ouvindo é o rei que pode matar o profeta. E ele é enviado com essa terrível tarefa de falar não o que a pessoa quer ouvir, mas o que a pessoa precisa ouvir. Este é precisamente o verdadeiro profeta do Senhor. O falso profeta é justamente aquele que sempre garante vitórias, que sempre fala o que eu quero ouvir. A questão aqui era que Acabe colocou na cabeça que ele deveria ir para uma guerra em Ramote Gileade, e ele queria porque queria fazer esta guerra, e Deus estava dizendo: não, a minha mão não está com você, você não será favorecido. E então vinham aqueles falsos profetas e diziam: meu rei, Deus está dizendo, vai lá, porque a vitória é tua em nome do Senhor, vai lá que Deus vai te abençoar. E foi exatamente aí que Deus disse: eu vou te pegar exatamente aonde você, na sua idolatria, eu vou te pegar exatamente por meio da minha ira passiva. E Deus então permitiu, ele enviou um espírito sedutor. Esse espírito não pode ser um anjo, porque Deus não vai ser conivente com a mentira, e portanto ele não poderia permitir que um anjo mentisse. Esse espírito enganador é um demônio. Preste atenção. Quando a Bíblia diz que Deus então enviou ou pôs um espírito demoníaco na vida de um falso profeta, significa que Deus usa inclusive o mal, Deus usa inclusive demônios para alcançar os seus propósitos. Mas entenda isso, Deus não estava mentindo, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Então, o que Deus está fazendo é simplesmente permitindo que um demônio que já tem a intenção de enganar, um demônio que já naturalmente minta, possa fazer o que ele quer fazer. E é desta maneira que se usa o termo de que Deus pôs o demônio, ou pôs o espírito mentiroso na boca do profeta. Na verdade, uma melhor tradução disso seria que Deus então permitiu que este demônio então tivesse livre acesso, e Deus usou aquela permissão como um instrumento da sua vontade. É exatamente isso que Deus diz, que Paulo diz que Deus continua fazendo, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Diz assim: por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram
na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Portanto, exatamente o que aconteceu no Velho Testamento, você vê Deus usando no Novo Testamento. Deus envia um poder sedutor, um espírito de mentira, para que as pessoas creiam na mentira, porque esta é a maneira de Deus punir aquele que não quer dar ouvidos à verdade de Deus. Eu sempre tive uma ideia de fazer uma camiseta, de escrever assim: você acredita em gnomos, você acredita em cristais, você acredita em vidente, você acredita em horóscopo, você acredita em cabala, você acredita em etc, 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 e depois é o crente que é louco? Porque é exatamente isso. Eles zombam de nós dizendo: como é que você pode ter uma fé tão infantil? Como é que você pode acreditar nessa coisa? Acreditar em Deus é como acreditar em Papai Noel. Mas o cara acredita em teoria da evolução, o cara acredita em poder de cristais, o cara acredita em pirâmides, o cara acredita em terapia de cores, o cara acredita em chazinho mágico, o cara acredita em todo tipo de bobagem, de estupidez, porque a Bíblia diz que ele incorre exatamente numa promessa de Deus, de que quando o homem se julga sábio demais, Deus faz com que ele se torne louco. Em Romanos 1, o texto que nós abrimos esta pregação, em Romanos 1, versículo 18, Paulo diz: da ira dos céus se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que resistem à verdade. A ira passiva de Deus, claramente descrita no Novo Testamento, nos dias da graça. Quando existem pessoas que resistem à verdade de Deus, que não se submetem, ou se submetem parcialmente, ou se submetem vagarosamente demais, Deus está dizendo então que Ele envia a sua ira. Ele começa a pegar justamente na teimosia da pessoa. Diz: é isso mesmo que você quer? É isso que você planeja? Você insiste contra a minha palavra de que o jeito de você ser feliz é você abandonando seu marido e casando com aquele cara que apareceu por aí? É isso mesmo que você quer? E você resiste o conselho, você resiste a orientação bíblica, e você resiste tudo. Então Deus diz: eu vou te dar exatamente o que você quer, eu vou te dar o príncipe encantado. E antes de chegar no final do ano, você vai estar como o Marcos sentado naquela cadeira, tendo náuseas pela tua escolha. É exatamente o que Deus faz. Você insiste em ser desonesto no seu trabalho, você insiste nesses caminhos que você está adotando, você insiste na sua malícia. Deus vai dizer: então eu vou te entregar a si mesmo. Eu vou te entregar aos teus próprios pecados. E essa é a mais perfeita definição do que é maldição na Bíblia. Porque bendição ou bênção é exatamente quando você está guardado, você está dentro do território de Deus, guardado pelo próprio Deus. Então, por isso você está numa condição bendita. A maldição não é Deus necessariamente tendo que mandar raios do céu, fazendo helicópteros caírem, não. A maldição é simplesmente quando Deus então levanta suas mãos e diz: se você não me quer, ok, fique por sua própria conta. Quando você está nesse estado, por sua própria conta, sem a direção de Deus, sem a proteção de Deus, é o estado da maldição. Portanto, Paulo diz em Romanos 1,18: do céu se revela a ira de Deus sobre todos aqueles que resistem à verdade, usando a sua iniquidade. Eles resistem à verdade usando a maldade, usando o seu pecado. E então, no versículo 24, ele diz: por isso, e aí vem agora a aplicação da ira.
No versículo 18 ele está dizendo que a ira vem e qual a causa? A causa é a resistência à verdade. Mas então no versículo 24 ele mostra agora a aplicação da ira. Ele diz, por isso Deus os entregou ao quê? A sua própria sensualidade, aos seus próprios desejos carnais, para que eles se tornem indignos, para que eles mesmos se autodestruam com as escolhas que fizeram. É a ira passiva de Deus. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo fala sobre aqueles que, por cessarem de ouvir a verdade, passam a seguir a falsidade, dando crédito a mitos. Ou seja, você vai passar a acreditar em lendas e mitos quando você rejeita os fundamentos da verdade divina. Quando eu disse que Deus usa rebeliões dentro da igreja, dentro das denominações, da mesma maneira como Deus usava no meio de Israel, os rebeldes funcionam como aspiradores de sujeira entre o povo de Deus, como Coré, por exemplo. Eles atraem os outros rebeldes. E então, quando Deus sopra o vento que vai espalhar a palha, eles já estão todos juntos para serem lançados fora. A ira passiva de Deus continua agindo toda vez que nós nos recusamos, mesmo sendo filhos da obediência. Mas quando nós resistimos à palavra de Deus, Deus nos entrega a sua ira passiva. Ele não vai mandar raios do céu e anjos com espadas para nos destruir, mas Ele vai permitir que nossas próprias escolhas nos causem as dores que vão nos fazer lamentar por elas. Mas em tudo isso, nós temos o apelo de Deus, de que nos curvemos em obediência à sua palavra. Nas palavras do autor de Hebreus, hoje, quando ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureçam os seus corações como fizeram os vossos pais no deserto e tentaram a Deus por 40 anos. Portanto, o apelo das Escrituras é: vamos abrir o nosso coração para Deus. Não vamos ficar vivendo da ira passiva de Deus, nós cristãos, e nem aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus deve continuar fazendo isso. É precisamente porque as pessoas não veem mais Deus destruindo cidades, é precisamente porque as pessoas não veem mais Deus usando anjos, fazendo cair fogo do céu, é que muitas pessoas continuam nos seus caminhos, não entendendo que a ira de Deus já está agindo sobre eles de maneira passiva. Eles já estão seguindo um caminho de autodestruição, que se não se voltarem para Deus, seus caminhos serão um caminho de morte. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Que caminhos você está tomando? Você está tomando caminhos orientados pela palavra do Senhor, pela multidão dos conselheiros? Ou você está tomando caminhos isolados, caminhos próprios, e com isso sendo enganado pelo seu próprio erro? Renda-se ao Senhor e à sua palavra. Jesus disse que a palavra dele não é uma palavra para nos restringir e nos condenar e tornar a nossa vida mais difícil. Antes, Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Desfrute da palavra do Senhor, desfrute da obediência, e você verá os benefícios da sua palavra. Já no livro de Deuteronômio, Deus dizia: aquele que obedecer a minha palavra e não se desviar dela nem para a direita, para a esquerda, ele será bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito dentro de casa, bendito fora de casa.
Ele será bendito no campo, bendito na cidade, bendito serão seus filhos, sua esposa, seu esposo, bendita será sua família, bendito serão até os seus utensílios, suas possessões materiais serão benditas. E diz assim que ele será tão abençoado que ele estará buscando ao Senhor e a bênção do Senhor correrá atrás dele e o alcançará.